Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Hoje nós vamos falar sobre escatologia bíblica, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Dê like e também compartilhe os nossos vídeos. Oremos ao Senhor Deus Jeová. Santíssimo Deus Jeová, mais uma vez nós nos reunimos na tua presença, porque digno de toda a honra e glória é o Senhor. O louvor pertence a ti, a adoração pertence a ti, toda a grandeza é tua, a magnitude é tua. Pai, mais uma vez, nos reunimos aqui no canal para juntos glorificarmos e exaltarmos o teu nome, apresentarmos pessoas, vidas, os inscritos, os internautas, os que deixam seus likes, os que compartilham este vídeo, os inscritos, os que vão se inscrever, que sejam abençoados. Eu quero apresentar em nome de Jesus a pessoa que está enferma, o que está desempregado, com as suas lutas da vida, que eles e elas sejam abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, vivificados pelo Senhor. Que o mal que está dentro desta casa, na vida desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Sai toda a enfermidade, toda ansiedade, todo tipo de depressão, de medo, de angústia, e que a bênção, a paz, o renovo de Deus esteja dentro desta casa, na vida desta pessoa. Que o lar, o casamento, a esposa, os filhos sejam abençoados, guardados, em nome de Jesus. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu like e compartilhe os nossos vídeos, claro, com mais pessoas. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina das últimas coisas. É disto que nós vamos falar. O tempo passa e faz com que a vida do corpo físico termine. E o que haverá depois? A teologia, que é a doutrina de Deus, tem na escatologia o estudo do fim, seja da pessoa em si mesma, seja de toda a humanidade. É uma área muito interessante que pode ser analisada sob o prisma de diversas religiões, cada qual com seus preceitos, dogmas e crenças. À luz do cristianismo, a escatologia está fundada, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diversos pontos do Antigo e do Novo Testamento trazem informações sobre o que ocorrerá no final dos tempos. O livro escrito por João, denominado Apocalipse, é quem mais se ocupa de detalhar tais acontecimentos e, portanto, ocupará o lugar de destaque em nosso estudo. A escatologia é um ramo da teologia que estuda o porvir do ser humano, seja individualmente considerado, operando-se com a morte, ou mesmo coletivamente, operando-se com o fim do mundo. Considerando o cristianismo a maior religião existente, com cerca de 2 bilhões de seguidores, trataremos especificamente da escatologia cristã. Também outras religiões têm sua escatologia. O islamismo, com 1,5 bilhão de adeptos, e a segunda religião mais praticada, também professa a ressurreição dos mortos e a divisão entre justos e injustos que ocorrerá no dia do julgamento final. Coequema ou Motam trazem definições didáticas de escatologia geral e individual, respectivamente, e engloba acontecimentos sobre o mundo, a história, a humanidade, que irromperiam no fim dos tempos. Entre esses acontecimentos estão a segunda vinda de Cristo em glória, o juízo final e o estado final de todas
as coisas. Agora, desenvolvimento. Embora a Bíblia contenha profecias diversas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nenhum livro é tão rico em conteúdo como o Apocalipse ou Revelação, composto de 22 capítulos e escrito provavelmente pelo apóstolo João entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. O livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, e foi elaborado na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Os seus capítulos exigem muita linguagem figurada e, por esta razão, em vários pontos, os teólogos interpretam de maneira distinta. O estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando há o falecimento da pessoa e antes que tenha ocorrido a ressurreição do final dos tempos, tem-se o estado intermediário. Estamos tratando aqui da morte física e não da espiritual e da eternidade na concepção, de Belfort. Trazem definições didáticas. A morte é a cessação temporária da vida corporal. É a separação entre a alma e o corpo. Uma vez que o crente morre, embora o seu corpo físico permaneça na terra, sepultado, no momento da morte, sua alma, o espírito, vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo. Quando Paulo reflete sobre a morte, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, verso 8. Estar ausente do corpo é estar em casa com o Senhor. Ele também diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, 23. Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O autor de Hebreus diz que quando os cristãos comparecerem para adorar juntos, eles veem não somente a presença de Deus no céu, mas também a presença dos espíritos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, verso 23. Agora, queridos irmãos e irmãs, com a morte, a alma permanece no paraíso, ou terceiro céu, em estado lúcido e consciente. Lucas 23, 2 Coríntios 12, Filipenses 1, Apocalipse 6. Como é consolador para o cristão a ideia trazida por esses estudiosos, mesmo em meio às lágrimas e ao sofrimento, há esperança e de um futuro sobremaneira melhor do que o que pensamos ou imaginamos. A ressurreição e arrebatamento. Segundo o que é expresso na Bíblia, teremos 2 ressurreições, uma antes do período dos 1000 anos, oportunidade em que Cristo tomará para si os santos, o povo de Deus. Isto ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda ressurreição se perpetuará após o período do milênio. No livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, 1 Tessalonicenses, temos que, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A passagem acima retrata tanto a primeira ressurreição quanto o arrebatamento, sendo exclusiva para os que pertencem a Cristo. Eles reinarão com Jesus durante 1000 anos e a segunda morte não tem poder sobre eles. Apocalipse 24 e 5. Sendo certo que os que creem em Cristo ressuscitarão, resta saber como serão os seus corpos. O portal Mídia Gospel traz interessante definição, queridos? Em termos gerais, os corpos ressurretos, crentes será semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 20, Filipenses 3, 20 e 1 Epístola de João 3, 2. Mas espiritualmente, o corpo ressurreto será um corpo que terá continuidade, identidade com um corpo atual que, portanto, será reconhecível. Lucas 16, 19. E um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Um corpo impecável
imperecível, não sujeito à deterioração e à morte. Que coisa linda, né, meus queridos? Isso é o que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos ao mais um tópico desse estudo. A possibilidade de reconhecimento do corpo nos faz pensar que reconheceremos as demais pessoas que estiverem no seio de Deus, mormente, entes queridos e amigos da vida terrena, mesmo porque Jesus voltou aos discípulos e houve reconhecimento mútuo. Também Moisés e Elias foram reconhecidos na transfiguração. E em Lucas 16, Abraão e Lázaro, o homem rico, eram identificados após a morte. Paulo nos assegura que o corpo espiritual será similar ao físico, porém imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15, 52. A segunda vinda de Cristo. Eric Baxter afirma que a promessa da segunda vinda está firme para tanto, e portanto ele se baseia em alguns pilares. Jesus voltará pessoalmente, Hebreus 9. Jesus voltará baseado na palavra, Mateus 24. O Antigo Testamento fala da vinda de Jesus em diversos pontos. Jesus testemunhou o retorno nos evangelhos. Os apóstolos também testificaram. O dia e a hora dessa segunda vinda de Cristo são, contudo, desconhecidos. Não por outra razão, Mateus apontou 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, o dia virá, o nosso Senhor. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não vocês menos esperam. E a segunda vinda, contudo, vai se operar em duas fases. Inicialmente haverá o arrebatamento da igreja, todos os santos, e isto antes da grande tribulação. E após o período de tormenta, haverá julgamento. Cristo fará guerra com as forças do mal e vencerá os seus exércitos. E aí nós teremos a grande tribulação, um período de 7 anos. Antes do fim dos tempos, a humanidade passará por um período de grande dificuldade, onde estarão presentes catástrofes naturais e outras tantas provocadas pelo homem, além de pragas, fomes, perseguições e guerras. A grande tribulação tem fundamentação bíblica e será tão penosa que Deus passará o seu final por causa dos escolhidos. Apressará o seu final por causa dos escolhidos. O momento da sua ocorrência é incerto. Porém, o pavio será aceso quando for visto o sacrilégio terrível no lugar santo, a abominação da desolação. E alguns estudiosos apontam a criação de um altar pagão no Templo de Jerusalém como este fato. Outro ponto importante, o milênio. É um período de 1000 anos, escrito no capítulo 20 do Apocalipse. Nesse lapso temporal, Satanás será lançado no abismo e Jesus governará com os seus eleitos, os quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Existem diversas interpretações quanto ao milênio, conforme muitas pessoas vão falar. Mas a Bíblia fala de um milênio literal. E pós o milênio, a Bíblia fala do fim do mundo e juízo final. Quando o fim do mundo, Satanás será destruído e fará companhia ao anticristo e ao falso profeta, que foram condenados ao lago de fogo no início do milênio. E haverá ademais o julgamento final de um grande trono branco de todos os mortos, segundo o que está registrado nos livros que haviam feito. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 ao 15. Abaixo estão alguns esclarecimentos. O livro da vida, também chamado o rolo da vida, ou o livro de recordações, contém o nome daqueles que têm perspectiva de receber o prêmio da vida eterna. Queridos, que Deus te abençoe com esta palavra, porque a morte do corpo físico é a primeira morte. Logo, o lago de fogo é a segunda e definitiva. E Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Logo, ele desejaria ver o lago de fogo absolutamente sem nenhuma de suas criaturas. E aí sim, um novo céu e uma nova terra. Como já passado o céu e a terra e o mar. O apóstolo João tem uma visão da cidade celestial, lá no capítulo 21 do Apocalipse. São as seguintes características da Nova Jerusalém: pura como a noiva, e as portas das tribos de Israel.
os fundamentos dos apóstolos do ensino, o tamanho da cidade e os muros espessos vão mostrar a grandeza e a magnitude da cidade onde os salvos um dia irão habitar. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.